Olá a todos. Agora seguindo a sequência, eu, Guilherme e Lucas iremos dar início à atividade 3. Similar a atividades anteriores, a atividade 3 ainda considera o mesmo sistema elétrico anterior, com o gerador, transformador, os shunts e a carga, além da linha. Similar à atividade 2, esta atividade ela também vai utilizar valores diferentes, tanto de resistência, indutância, capacitância, para a sequência positiva quanto a sequência negativa. Nessa atividade, na verdade, o que se pede é para apresentar as sequências positivas e negativas em zero em PU, utilizando a base de potência de 100 MVA, resolver os diferentes tipos de curtos, seja ele fase terra, fase sem terra, com terra, e no final utilizar um software chamado Anafaz para conferir com os resultados anteriores. O Anafaz é um software justamente para calcular essa análise de defeitos e ele será utilizado posteriormente para calcular e comparar os valores calculados anteriormente. Bom, o intuito da letra A, então, é calcular as sequências positivas, negativas e a sequência zero. Essas sequências são utilizadas para fazer o cálculo de faltas desbalanceadas, como é o caso das faltas monofásicas e fase-fase. Então aqui nós temos nosso circuito original, já apenas nas suas impedâncias, o gerador, o transformador e a carga. E a ideia é converter isso aqui para as três sequências. É bem simples. A sequência positiva, ela funciona da mesma forma que o circuito original. Nada, ele nada mais é do que o próprio circuito, apenas com as impedâncias já nas suas bases, já em PU, utilizando cada uma das bases do sistema. Então, do gerador até a base 2 a gente tem, até a barra 2 nós temos a base de 20 kV, e da barra 2 em diante temos a base de 500 kV, por exemplo, para tensão. A sequência negativa, ela é bem similar à sequência positiva. A única diferença é que nela as fontes são desligadas, mas as impedâncias se mantêm similares às impedâncias originais da sequência positiva. Onde tem a maior diferença mesmo é na sequência zero. A sequência zero, além dos valores das impedâncias mudarem, dependendo de enunciado para enunciado, nesse caso, quando temos, por exemplo, um transformador, a ligação dele funciona diferente dependendo da ligação dos enrolamentos do transformador. Nesse caso, nós temos um transformador que vai um dos lados tem um enrolamento delta, outro lado tem um enrolamento Y aterrado. Então, nesse caso, como temos o Y aterrado, da barra 2 nós temos uma ligação que vai até o terra passando por uma resistência, enquanto da barra 1, onde seria o enrolamento do delta, não há nenhuma conexão com o terra em si. Então, nesse caso, desse transformador específico, com esses rolamentos, a barra 1, na verdade, é apenas desconectada, desligada, não há nenhuma conexão, enquanto a barra 2 há como se fosse uma conexão justamente com impedância para a terra. E os valores mudam dependendo dos valores da sequência zero de cada componente. Por exemplo, aqui no enunciado é possível ver algumas diferenças entre a linha de transmissão na sequência positiva e na sequência zero. Quando na sequência positiva a gente tem por exemplo, uma resistência por quilômetro de 0,03 ohms por quilômetro, na sequência zero nós temos 0,2 ohms por quilômetro. Então esses valores variam da sequência positiva para negativa para zero. Eu vou explicar um pouquinho de como funcionou a produção desse arquivo em Excel para o cálculo de faltas, né? É um trabalho que foi utilizado a análise em PU, e para fazer a análise em PU você precisa saber as bases do sistema. Algumas dessas bases foram escolhidas, outras foram calculadas, tá? Basicamente essas aqui são as bases do sistema. Aqui a gente tem as impedâncias do sistema, muitas delas foram dadas pelo problema. Algumas a gente teve que calcular, por exemplo, na linha ele dava a impedância por quilômetros, aí a gente tinha que calcular, mas algo bem tranquilo de fazer. Então estão aqui todas as impedâncias do sistema. Aqui a gente tem o comportamento do sistema em regime permanente. Então a gente tem aqui todas as
resistências, impedâncias, todas as tensões, todas as correntes. Isso aqui é para quando o sistema não está em falta ainda, então é regime permanente. E você precisa saber isso para você poder calcular as faltas depois. Aqui a gente tem os cálculos de TVNAM que eles vão ser necessários para calcular as sequências. Eu vou explicar aqui um pouquinho das sequências mais para frente. Então aqui é o funcionamento inteiro do sistema em regime permanente. Então aqui a gente vai ter todas as tensões, todas as resistências e tem as correntes também. Isso aqui são as constantes da transformada Fortescue, que é a transformada que é necessária para trabalhar com componentes simétricas. É um jeito mais simples que existe de calcular falta no sistema elétrico, tá? E foi pedido pra gente. E a gente já vai agora pro cálculo de falta, né? Deixa eu subir aqui. Bom, isso aqui é a falta fase terra, né? Como vocês podem ver, a gente tem aqui V1, V2, V0. Essas aqui são as tensões das sequências, tá? Essas tensões vão ser usadas no cálculo mais à frente, para quando precisar voltar para a fase, né? Então, e a gente vai ter isso tanto para tensão quanto para corrente, tá? E é isso para todas as correntes, todas as tensões. Isso tudo teve que ser sido calculado, tá? E isso foi calculado via fórmula normal de elétrica, usando o divisor de corrente, usando também queda de tensão. É tudo bem normal, bem padrão, tá? Aqui eu tenho uma tabelinha com todas as correntes de cada sequência. Então eu tenho aqui, ó, I1, I2 e 0, I1, I2 e 0. Isso para todas as correntes do sistema. E isso também teve que ter sido calculado para as tensões, tá? Tem aqui a barra 2, barra 3, tem para barra 1 também, tá? E aí, tendo isso, a gente consegue usar agora as componentes simétricas. Na verdade, isso aqui é a transformação já, para levar de volta para a fase, tá? Então a gente tem aqui fase A, fase B, fase C da primeira barra. Isso aqui foi calculado também. Na segunda barra a gente tem fase A, B e C, mesma coisa para a terceira barra. E com isso a gente também consegue agora achar a corrente de falta para cada fase, que elas não vão ser iguais, dependendo, vai variar de cada tipo de falta. A corrente de falta é diferente para cada tipo de falta, em cada tipo de fase. Aqui, no final das contas, a gente acaba achando também todas as correntes para cada fase. E a única coisa que não muda, né, do regime permanente para falta são as impedâncias, tá? Aqui tem uma tabelinha de valores, né, para cada fase, de tudo que acontece no sistema quando ele está em falta. E nesse caso aqui é uma falta fase terra, né? Tem uma fase, ela é aterrada. O que acontece? Literalmente a corrente de falta só vai aparecer na fase que está sendo aterrada, tá? Porque é onde foi feita a falta. Depois disso, tem o sistema de falta para todas as outras faltas. Foi feita a mesma coisa, só que o que muda é o tipo de falta, tá? Esse caso aqui é uma falta fase terra, é uma falta diferente. A gente tem a falta trifásica sem terra, tem uma falta trifásica com terra. O que é engraçado é que a falta trifásica com ou sem terra não faz diferença, porque como ela é uma falta equilibrada, a corrente do neutro é zero. Então elas são exatamente iguais, todos os valores. Pode até verificar depois na tabelinha. Os valores são todos iguais. E por último,
A falta fase sem terra, né? Ou seja, uma fase conectou na outra, não foi aterrado, o que acontece? Você vai ver que a fase que não sofreu a falta não tem corrente de falta, como era de se esperar, e as outras duas têm. Tá? Então é basicamente isso que foi feito para se ter sido calculado todas as faltas do sistema. Eu sei que pareceu rápido, mas no final das contas todas as formas são iguais. Você pega aqui, soma dos dois caras aqui, isso aqui, cada aba dessa aqui é basicamente a aplicação das componentes simétricas, não tem nada de especial, tá? E no final das contas, a gente termina com um tabelão. Esse tabelão é o resumo de faltas, de tudo, para cada tipo de falta. É um tabelão enorme, um tabelão extenso, né? Como vocês podem ver, o valor deles aqui estão todos em módulo e fase, porque costuma trabalhar com fase que fica mais arrumado, mas a gente poderia pegar isso aqui e separar em coordenada retangular, também daria, é a mesma coisa, tá? Esses aqui são os valores em PU, eles foram multiplicados pela base, foi o que está escrito aqui. Isso aqui é a unidade deles, né? Isso aqui é kV, kA para corrente, kV para tensão. E é basicamente isso, tá? É um trabalho que mecanicamente é extenso, mas ele é um trabalhozinho simples de fazer, tá? E agora para demonstração utilizando o AnaFaz, inicialmente é preciso primeiro fazer um arquivo .ana, onde será definido todos os componentes do nosso sistema, é, onde eles se conectam, por exemplo, as tensões, as impedâncias. E depois de definir esse sistema e fazer e montar esse arquivo, aí sim nós partimos para o AnaFaz para o cálculo de faltas. Primeiramente, a gente é utilizado esse programa EditCPL para preparar esse arquivo. Então aqui inicialmente nós temos uma área para a definição de cada uma das barras. Na nossa atividade, por exemplo, nós temos 3 barras que são definidas. Então, inicialmente são calculadas as tensões pré-faltas, as tensões bases, além dos os ângulos de fase. E aqui nós descrevemos esses componentes. Então aqui, por exemplo, nessa linha, nós temos o número de barra, nesse caso a gente definiu como 1, e o nome da barra, que a gente definiu como barra 1. E aqui alguns valores que que são definidos para as tensões dessas barras. Então, por exemplo, temos a tensão pré-falta. No nosso caso, como a tensão base é de 20 kV e a nossa tensão da barra 1 pré-falta é de 21 kV, a gente tem então essa em PU desse 1.05. Então isso é feito para cada uma das barras. Então, é realizado o mesmo para a barra 2 e para a barra 3, utilizando os valores calculados já nas atividades anteriores. Então, a gente tem uma área aqui especialmente para todos os outros componentes do sistema. Então, a gente tem a nossa lista de componentes, iniciando então pelo trafo. Para definir um trafo é bem simples. Primeiro a gente define quais são as barras conectadas, em quais barras esse trafo está conectado, né? Nesse caso, é uma barra de onde ele está indo para onde ele está indo. Então, ele está indo da barra 1 para a barra 2. A gente define que tipo de circuito seria esse, né? Nesse caso é um trafo. Então definimos as suas reatâncias de sequência positiva e de sequência negativa. Também podemos definir o ângulo de defasagem para desse transformador e os tipos de conexões. Nesse caso, como eu visto anteriormente, é um de delta para Y com neutro aterrado. Então, o próprio circuito que foi definido aqui foi justamente a linha de transmissão. Então, para definir ele, primeiramente a gente define como um L de transmissão. Similar ao transformador, a gente tem a barra de onde ele está indo para onde ele está indo, e aqui os valores das suas impedâncias. Então, nós temos a resistência da linha, a reatância da linha, sequência positiva, sequência zero, e os valores que a gente utiliza para definir o shunt da linha. Nesse caso, a gente tem a suscetância aqui.
Os próximos itens aqui abaixo são também os outros shunts que estão definidos nas barras do sistema. Então, na barra 2 e barra 3 temos alguns shunts que são definidos aqui. Similar aos circuitos anteriores, nós temos as reatâncias de sequência positiva e sequência zero de cada um desses componentes. Temos também a carga, que aqui é definida. A carga também é definida a partir das suas resistências e das suas reatâncias. Por fim, nós temos o gerador também, que, similar aos outros componentes, ele também é definido pela sua reatância de sequência positiva e sequência zero. Quando esse arquivo é finalizado, podemos então salvar esse arquivo .ana e ir para o programa que realmente irá calcular a falta, que é o AnaFaz. Aqui no AnaFaz é bem simples. Bom, aqui em arquivo é possível então carregar o arquivo do AnaFaz salvo no editcpl e a partir dele então é possível começar a desenhar o circuito. É bem simples desenhar um circuito nesse programa aqui. Primeiramente a gente seleciona esse lápis aqui ou pressiona F3, que é a função de inserir ou desenhar elementos. E inicialmente é recomendado começar a desenhar pelas barras. Clicando uma vez só com o botão esquerdo do mouse, é possível definir a posição da barra no circuito, e com 2 cliques é possível inserir essa barra. Então, ele pede os dados da barra que você vai inserir. Como já temos o arquivo .ana carregado, ele já importa de todas aquelas informações que nós colocamos naquele arquivo, e ele automaticamente preenche os valores para a gente. Então, por exemplo, eu coloquei aqui /1, ele já preencheu com tanto a base de tensão quanto a tensão pré-falta, ângulo. E por fim, então, é só inserir ele aqui. Então, para continuar o desenho é bem simples. Pressione com o botão direito e o próprio AnaFaz, ele te auxilia a desenhar os outros componentes que estão conectados neste que você acabou de pressionar o botão direito. Então, por exemplo, na barra 1 a gente tem 2 elementos conectados. E temos o trafo e temos o gerador. Nesse caso, para desenhar o trafo é bem simples. Eu clico nele, eu jogo ele para essa área aqui de elementos serem desenhados, eu seleciono aonde eu quero desenhar ele. Então, por exemplo, eu quero desenhar à direita. Eu clico em desenhar. Então, nesse caso, já foi desenhado para mim o trafo e a sua próxima conexão, que no caso é a barra 2. Eu posso continuar então e desenhar um gerador. Dessa vez eu vou desenhar o gerador para a esquerda. Agora que que eles estão desenhados, é possível ver que o próprio AnaFaz ele já me informa que não há mais nenhum elemento adjacente nessa barra aqui. Então eu posso continuar a partir da barra 2. Então eu posso desenhar linhas shunt até concluir todos os componentes. E após desenhar todos os elementos, é possível alinhar todos eles utilizando a função F11 ou clicando aqui em alinhar elementos. Depois disso você arrasta com o mouse, selecionando os itens que querem ser alinhados, que ele automaticamente ajeita para você. Você também pode clicar em um desses itens como por exemplo, mover elemento e ajustar manualmente a posição de cada um dos itens que você quer que seja alinhado. Ó, novamente aqui alinhar todos os elementos. E pronto, ele já fica um pouco mais reto, um pouco mais visualmente agradável esse circuito. Bom, aqui eu tenho todo o circuito já desenhado e nesse caso agora a gente pode começar a fazer os cálculos e realizar a simulação da falta em uma das barras. Aqui é muito simples, é para aplicar uma falta em uma das barras e fazer justamente essa simulação. Inicialmente, a gente pode ver aqui por exemplo, em obter informações de elementos. Então, a gente escolhe qual dessas barras nós gostaríamos que ocorresse essa falta. No caso, a falta será ocasionada na barra 3. Eu clico no botão direito nela, e então eu posso selecionar essa opção aplicar falta. Com isso eu posso selecionar vários tipos de falta, como fase terra, fase terra, selecionar qual é a fase envolvida. No caso da atividade, a falta, todas elas passam por uma impedância de 10 ohms. Então, nesse caso, eu posso selecionar a opção através das impedâncias para definir qual falta será essa. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer uma falta da fase A para o terra. Para isso, eu posso então definir aqui do fase A para o terra, eu tenho então 10 ohms do fase para o neutro e aqui uma resistência de 0 do neutro para o terra, ou seja, totalmente uma falta da fase A
para o terra de 10 ohms. Nisso eu clico em executar. E aqui então, o circuito ele me retorna todos os valores da falta. Então eu tenho as tensões em cada uma das barras, a corrente de falta e a e o ângulo de fase dessa corrente também. É possível separar então o circuito em outras fases também. Nesse caso aqui, a fase A está sendo mostrada, mas eu posso separar entre a fase B e a fase C, por exemplo. Também a sequência positiva, zero, negativa. Então, por exemplo, aqui eu estou exibindo a sequência zero, sequência positiva, sequência negativa. E assim é possível então calcular uma falta utilizando o ANAFAZ. E assim é possível conferir se esses resultados estão em concordância com os cálculos realizados anteriormente.